Nós vamos falar agora sobre a tríade do tabernáculo. O que significa essa tríade do tabernáculo? São 3 entidades, ou 3 elementos, ou triplo propósito do tabernáculo. E esse aí ficou interessante porque envolve aquilo que nós vimos anteriormente aí, nos 3 pilares do tabernáculo, na sua menção, que é o pátio externo, o pátio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. O que essa tríade representa? O tabernáculo é composto por 3 repartições que o definem. São elas: pátio exterior, lugar santo e lugar santíssimo. Gente, isso é algo extraordinário. O tabernáculo é uma figura de corpo terrestre e corpo celeste. Pode anotar isso. Assim, tanto um como o outro representam tanto o homem natural como o espiritual. O tabernáculo, a repartição dele é a revelação de Deus no homem. O que nós vamos ver à frente ainda é algo muito mais estonteante, muito mais avassalador. O tabernáculo é uma figura de corpo terrestre e corpo celeste. Assim, tanto um como o outro representam tanto o homem natural como o homem espiritual. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, verso 17. Vamos entender um pouco mais disso aí. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Preste atenção, vós sois templo de Deus, ou vós sois o santuário de Deus, ou vós sois o tabernáculo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, ou o santuário, ou o tabernáculo de Deus, que ele construiu, Deus destruirá. Gente, não é possível que Moisés tenha visto outra coisa a não ser aquilo que acabamos de mencionar. Porque somente a Bíblia apresenta esses termos, templo, santuário ou tabernáculo, para definir o corpo humano. Isso porque ele mesmo arquitetou, criou e deu a vida. Não é por coincidência que a revelação do tabernáculo tem tudo a ver com a redenção da humanidade. E nele também está a revelação do fim desde o princípio, assim como os seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos. Somente Deus pôde fazer algo tão extraordinário já de antemão, e que nesses últimos dias fosse nos revelado com tanta clareza. Você considerar o corpo, o tabernáculo, como a definição de um corpo terrestre, o que seria a repartição de espírito, alma e corpo. É o que nós vamos ver aqui a seguir, mas a maneira como ele trata acerca do templo, qual a maneira que Deus está usando aqui para destruir o templo? A única maneira de você destruir um templo de Deus é profanando. Somente profanando o templo você o destrói, porque ele acaba saindo de um ambiente de habitação para um estado de museu, sem vida, apenas histórico, só serve para relatar a glória do passado. Então, quando a Escritura diz que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruirá, são aqueles que profanarem o corpo que ele criou, o templo, o lugar da sua habitação. Em relação a essas mensagens aqui, nele está a revelação do fim desde o princípio, assim como seus pensamentos estão sendo nossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Somente Ele pode fazer isso. Nós queremos colocar a nossa limitação de entendimento dentro da eternidade do conselho e sabedoria de Deus. Não dá. Não dá para eu definir o que Deus agrada, o que Deus não agrada, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Ele tem o padrão dele. Eu posso ter uma definição, uma base daquilo que me é lícito, daquilo que não me convém, segundo os princípios que eu recebi. Mas não dá para eu conjecturar o que Deus agrada, o que é a vontade dele. Se eu compreendo que a vontade da Escritura, e ali eu entendi o que é a vontade e o propósito dele, mas ainda assim eu não cumpro esses princípios, então eu estou sendo mais hipócrita do que o próprio hipócrita. Eu consegui ser pior do que o pior. Eu consegui chegar a um estágio de que eu conheço, mas não consigo exercer a prática daquilo, porque eu sou bem de palavra, mas péssimo de prática. E como diz um certo adágio, né? Não desmida com a vida que você prega com a boca. Vamos lá. Pátio exterior. A parte externa do tabernáculo representa o corpo na sua forma física, assim como o altar do holocausto representa a oferta ou o sacrifício que é apresentado. Isto é, toda forma de externar, testemunhar ou evidenciar de forma visível minha decisão de fé, minha renúncia, minha abnegação por causa de Cristo, etc. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É o que nós acabamos de mencionar acerca da sua decisão de fé. O seu corpo ele vai externar aquilo que está na sua alma. Então, quando nós falamos do pátio exterior, falamos de um estilo de vida que é notório aos olhos dos homens. Assim também a bacia tem sua representatividade, como o batismo nas águas, a limpeza gerada pela pregação da palavra e a lavagem da regeneração. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. A lavagem da regeneração, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5, etc. Então, o que nós temos na parte externa do tabernáculo? O altar do holocausto e a bacia de bronze, onde se lavava. O holocausto, a parte do altar do holocausto, nós veremos, né, como introdução na semana que vem, ele fala da parte do sacrifício, das ofertas. Então fala da parte onde você oferece algo a Deus. No caso aqui, quando você confessou a sua fé em Cristo, você fez isso publicamente, testemunhando, evidenciando a sua decisão de fé. A segunda parte, que é a parte da lavagem, né, a parte da água, da bacia, representa o quê? O batismo, o que você faz testemunhando de forma visível, notória, as pessoas que estão ali à sua volta, evidenciando a sua decisão de fé. Então, isso representa aí a parte da bacia e a parte do altar. É claro que o assunto é muito mais profundo que isso, mas apenas uma prévia para você compreender por que a parte externa do tabernáculo compreende o seu corpo. Lugar santo. O lugar santo representa a alma do homem.
sem revelação da palavra de Deus, é um lugar de trevas e sombrio, um abismo carregado de toda espécie de maldade e impurezas. Todavia, quando a parte exterior passa pelo processo que lemos anteriormente, o caminho fica aberto para que, então, aqueles que foram chamados por Deus possam ter acesso ao Pai. Exemplo: quem poderia ter acesso ao lugar santo? Opa, deixa eu voltar aqui. Uma vez que o lugar santo representa a alma, nós compreendemos que somente um tipo de pessoa poderia ter acesso ao lugar santo. Quem poderia ter acesso a esse lugar? O sacerdote. Somente o sacerdote poderia ter acesso ao lugar santo. Logo, quem somos diante dele? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse lugar santo que é nossa alma, você compreende que antes da sua decisão de fé, você não tinha noção das coisas que permeavam dentro da sua alma, a não ser daquilo que você entendia por si mesmo ou com base em informações atravessadas. Mas quando você decidiu confessar a fé em Cristo, a sua alma teve uma experiência ímpar. Muita coisa foi esclarecida, ou seja, você entrou num outro nível de conhecimento e percepção. À medida que você foi meditando na Escritura, ou permitindo que a ministração encontrasse legalidade na sua alma, muita coisa passou a ser esclarecida. O sacerdote, quando ele entrava no lugar santo, ele tinha ali coisas que ele deveria fazer para cumprir o seu ofício sacerdotal. E nós compreendemos que nele nós somos o sacerdócio santo. Assim, todo aquele que se aproxima de Jesus Cristo tem a revelação da obra orquestrada dentro de si pelo seu Evangelho, pelo novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, verso 19 e o verso 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, uma vez que ele abriu o caminho para termos acesso a Deus por intermédio da sua expiação, nós temos o que agora? Além disso, temos agora a luz que ilumina todo homem, o candelabro, a comunhão com Deus por Jesus Cristo, a mesa dos pães, e a liberdade de falar com o Pai por meio dele, o altar do incenso. Isso é a alma do homem após receber o Evangelho. A alma compreende a tríade também, sentimentos, vontade e inteligência. Então, uma vez que esses sentimentos, a vontade, essa inteligência convergiu para o propósito de Cristo no tabernáculo, a nossa alma agora é regida pelo ofício sacerdotal, nós temos agora liberdade nele. Só que além do lugar santo, que é a alma, e o pátio exterior, que é o corpo, o lugar santíssimo é o quê? O lugar santíssimo representa o espírito do homem. O homem não pode conhecê-lo senão pelo novo nascimento. Mortos em delitos e pecados, o espírito do homem permanece inerte à revelação de Deus. Para compreender isso melhor, temos que ir lá para João capítulo 3, versículo 5, versículo 3 ao versículo 7, aliás. Veja bem, quando Adão pecou, Deus diz: no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Deus diz: no dia que você comer esse fruto, você vai morrer, no mesmo dia. Só que a Escritura, em Salmos 90, diz, versículo 2, que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Para Adão, ele viveu 935 anos, 937 anos aproximadamente.
Só que o tempo de vida de Adão, os 937, eu compreendia o primeiro milênio desde a criação do homem. Então, como 1000 anos para Deus é um dia, então no dia em que Adão comeu, naquele mesmo dia ele morreu para Deus. Porque o tempo de vida de Adão, para Adão em si era de 937, mas para Deus, Adão estava tendo um dia de vida. E Deus diz para ele: não comereis dele, que no dia que dele comeres certamente morrerás. Ali o espírito de Adão morreu, porque a base da comunhão de Adão e Cristo, e de Adão e Deus, era no espírito, não era no corpo. Depois que cessou essa comunhão, você encontra Deus vindo visitar Adão novamente? Não. Você encontra Deus passando pela variação no dia e tendo um relacionamento com ele? Não. O corpo estava o quê? Vivo, mas o espírito estava morto por causa do pecado. Então, nós começamos do parte exterior até o lugar santíssimo. Começamos do corpo até a parte da mente, que é a parte que está alinhada ao espírito do homem. Então, para o homem receber essa revelação de Deus, é somente no espírito, que comunica com a alma e reflete no corpo. Deu para entender isso aí? João capítulo 3, versículo 3 ao 7. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aqui nós compreendemos a importância do novo nascimento. E é importante compreender que o novo nascimento não acontece no ato da sua confissão de fé. O exemplo, quando você foi na frente, chorando, sentindo algo extraordinário, que é um processo, onde você foi inserido no reino. Agora, para que você compreenda a grandeza, as novidades, a revelação do reino, há um período de formação. Você compreender o reino, compreender o Evangelho, o que é a obra expiatória de Cristo, por que ele veio, por que ele nasceu, por que ele sofreu, por que ele morreu, por que ele passou por tudo que a Escritura narra nos Evangelhos, por que ele teve que ascender ao céu, por que do Espírito Santo. Quando você compreende essas coisas, realmente ela passa gerar um valor significativo de fé, vida e reino, onde você compreende de fato o propósito de Deus e decide estar disposto a morrer pela causa, aí você nasceu de novo. Então agora você tem direito a uma herança, você compreende a paternidade de Deus, você compreende a sua filiação, você compreende aquilo que as pessoas não compreendem pela revelação, mas pela religião. E aí, a partir desse momento, o Espírito está pronto, porque ele teve a experiência do novo nascimento. O novo nascimento faz com que o Espírito do homem tenha liberdade de comunicação com o Espírito de Deus. Aliás, todas as coisas são comunicadas ao nosso Espírito, revelada à nossa alma e refletida em nosso corpo. E isso porque os três são um. O mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo, o templo ou santuário, ele tem que ser plenamente conservado. 1 Tessalonicenses 5,23, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente no Espírito é possível conhecer a glória de Deus,
ali é o lugar do sumo sacerdote. E somente ele pode entrar nesse lugar e cumprir o propósito de Deus. E o nosso sumo sacerdote é quem?